Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, bem-vindos a mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje temos contos, Festival de Literatura Escrita por Mulheres e poemas de Alberto Caeiro. Vamos juntos! Se você gosta de literatura que não se contenta em apenas ser literatura, mas também batuque, conversa de rua e memória de quem vive a vida do lado de lá da ponte, eu tenho um livro especial para você. Samba de Sétimo Dia, do escritor Anderson Estevam, um daqueles achados que surpreendem desde a primeira página. A obra, publicada pela editoria em parceria com a Ria Livraria, reúne 11 contos curtos, todos com um tempero especial. A mistura entre o real e o fantástico, a dureza da periferia e a leveza da música. É como se a quebrada ganhasse outra dimensão, onde a vida e a morte caminham juntas, às vezes brigando, às vezes dançando no compasso do samba. Aqui a gente encontra sambista de cemitério, velório com cerveja, assalto em pleno casamento e até uma celebridade da vila que descobre ser imortal. Personagens que parecem improváveis, mas que carregam uma familiaridade única para quem conhece o cotidiano das grandes cidades. O livro tem esse quê de oralidade, como se o autor estivesse sentado ao seu lado, contando casos, rindo junto, puxando uma reflexão ou um gole de cachaça. Não à toa, o escritor Marcelino Freire, que assina a orelha da obra, diz que esse é um livro para ser lido de copo na mão e coração aberto. Mas não se engane, apesar da leveza, o texto também cutuca feridas. Mostra como a vida na periferia é atravessada por perdas, pela violência, pela morte que ronda cedo demais. Só que Anderson transforma dor em enredo, com exus, pombagiras e entidades que são parte do imaginário e da fé de muita gente. Eu conversei com Anderson Estevam sobre Samba de Sétimo Dia. Vamos ouvir essa entrevista. Entrevista. E eu converso aqui agora com Anderson Estevam sobre o livro Samba do Sétimo Dia, um livro de contos bem interessante que foi a narrativa vencedora do primeiro prêmio da editoria da Ria Livraria. Anderson, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros. Muito obrigado, Anderson, pelo espaço aí, e fico muito feliz em poder falar desse livro com toda a audiência. Anderson, nesse livro a gente tem vários contos, todos ali navegando pelo mesmo universo do samba e também de outras coisinhas peculiares. Fala um pouquinho desse livro para o nosso ouvinte. Maravilha. Samba de Sétimo Dia, ele é uma coletânea de contos que tem ali como principal tema, diria como fio condutor ali das narrativas, a finitude, né? A morte, né? Mas não pela perspectiva que normalmente é retratada na literatura ou mesmo para a sociedade, que é a resignação, né, o luto, né, mas ele busca ali trazer de uma forma de celebração à vida, né, busca outros entendimentos ali relativos a essa passagem aí entre vida e morte, e os contos transitam por esse tema numa paisagem periférica, né, da periferia de São Paulo ali dos anos 90. Então a gente tem sambistas, malandros, trabalhadores, pessoas aí estão buscando seu espaço e transitando ali entre a vida e a morte, eu diria. E como é que nasceu a ideia de contar essas histórias? E você traz um pouquinho da sua realidade também nessas histórias? Isso. Eu moro aqui em São Paulo, né? Sou paulistano e nasci aqui e me criei aqui na zona leste de São Paulo, aqui na Coab 1, que fica ali em Perto em Itaquera, né? Então, muito dessa vivência parte desse lugar da minha infância, da minha adolescência ali, de lembranças, outras coisas também que foram inventadas ali, né, essa mescla, mas esse livro ele parte muito desse lugar das minhas vivências mesmo, e é quase como se fosse uma volta para casa, né? Eu comecei a escrever esse livro
durante a pandemia ali, enfim, 2020, 2021, e naquele momento que a gente se via ali com a nossa liberdade tomada, né, o que me veio à memória no meu exercício de escrita foi justamente buscar tempo em que tudo era livre, né, em que eu era livre, que podia transitar e tudo mais, e me veio muito essa memória da infância e muito atrelada também, né, o tema do livro, o fio condutor é a finitude, né, e a gente vivia ali uma finitude eminente ali que estava, né, pairando sobre todos naquele momento. Então acho que esses dois pontos foram as forças que me levaram assim muito na condução do livro, né? Acho que em termos de narrativa mesmo, o primeiro conto, que é o Gurufim, eu diria que ele é o conto que desenha toda a história dos demais e que meio que vai ali de alguma forma conduzindo os demais, né? Eu acho que esse projeto ele não nasceu como um livro já concebido, né? Mas quando eu escrevi esse primeiro conto, ele me trouxe ali uma ideia de que, puxa, acho que tem um universo aqui que a gente pode explorar, né? E aí, enfim, fui trazendo toda essa questão aí das minhas memórias e também desse momento particular que todos vivemos, né? E eu acho que isso deu samba, né, no final do dia. O que é o samba para você? Olha, é uma pergunta ótima essa, porque o samba, ele é para mim, ele é uma espécie de chamamento à nostalgia, né? Ele é um tipo de, como eu posso explicar? Ele é um receptor de memórias ali da minha vida, do meu passado, da minha infância, e é um tipo autêntico de música que nos representa, que nos faz seguir em frente. Eu acho que o samba, melhor elaborando agora, ele é a crônica da vida brasileira, né? Então eu acho que nenhum outro tipo musical consegue definir com tanta clareza o que é ser brasileiro. Então acho que, para mim, eu diria que é uma síntese do que eu sou. Anderson, fala um pouquinho do seu estilo de escrita. Como é que foi escrever esses contos que tem um ritmo ágil, um ritmo forte, mas sem perder a proximidade com o leitor? Isso é muito interessante, Anderson, porque eu tentei imprimir aqui duas características que eu acho que elas se complementam e elas nos levam também para a pergunta anterior sobre o que é o samba, né? Que é a oralidade, né? Que é uma coisa que eu imprimi ali em todos os contos, acho que tem esse traço muito bem marcado. A agilidade também da conversa oral, né? Nunca uma conversa vagarosa, né? A gente anda nas ruas, não vê as pessoas conversando de maneira lenta, pausada. É sempre uma conversa rápida e fluida. E aliado a isso também uma estrutura quase musical de som, né? Então, no início, essa chamativa dos sambistas ali, Lambarita por aí, e o peixinho e tal. Tudo isso é uma coisa quase musical ali, de samba, e ao longo dos contos, acho que o Gurufim tem isso muito bem detalhado, assim, acho que é muito mais visível isso para o leitor, numa primeira leitura, que existe ali justamente essa contraposição de pergunta e resposta, de rima. Então, acho que é basicamente um samba em formato de literatura, assim, o que eu tentei fazer, né? Então, acho que é uma tentativa ali de mescla quase da música, de um ritmo musical com a prosa literária, e eu acho que isso fica muito evidente nesse conto. Acho que em outros contos eu tento fazer isso com mais agilidade, por exemplo, em Três Tipos de Gente, eu tento fazer isso com a estrutura do rap, né, que é uma coisa mais ali pontual, né, claves menores e tudo mais. Então acho que unir essa oralidade com a musicalidade, eu acho que é o grande trunfo dessas narrativas aí. Eu queria falar agora do concurso literário da Ria Livraria. O Samba do Sétimo Dia foi um dos premiados. Fala um pouquinho como é que foi participar desse concurso, que teve a premiação recentemente com o lançamento do livro, né? Isso, o lançamento do livro foi em junho, né, final de junho, e foi um processo bem legal, assim. Eu mesmo, quando submeti o livro,
Obviamente eu achava que ele teria condições de chegar a ser publicado, ser um dos vencedores, mas eu fiquei muito surpreso assim na primeira etapa, né? Principalmente quando ele foi ali selecionado, né? Primeiro foram mais de 2.000 livros, se eu não estou enganado, 2.500 e alguma coisa, livros foram submetidos e 30 foram para a fase final, né? E aí dessa fase final um outro júri foi convocado e esse júri elegeu ali 6 livros e um deles foi Samba do Sétimo Dia, né? Então tem sido um processo bem legal. Acho que a editora tem feito um trabalho assim assombroso no bom sentido, de uma edição muito bonita, muito bem acabada, né? Tem sido muito elogiada e recentemente eu estive na Flip e enfim. E o livro tem sido muito falado por conta do conteúdo, mas também por conta do trabalho gráfico também, que é um trabalho de extrema qualidade aí feito pela editoria. E como é que é participar da Flip com esse livro? É uma experiência bem legal. É um evento que reúne aí os principais autores, né? E, enfim, um contingente muito grande de leitores, principalmente, né? E poder estar nesse ambiente, trocar com outros autores, com leitores e fazer o lançamento do livro nesse que é o principal evento de literatura que nós temos aqui no Brasil é maravilhoso. Assim, é uma oportunidade imensa e espero que venham mais aí pra gente seguir divulgando Samba do Sétimo Dia. E Samba do Sétimo Dia não é a sua primeira incursão literária. Nós já tivemos um outro livro de contos também seu. Se eu não me engano, o título 8 Contos Enjaulados, não é isso? Exatamente. Como é que você tem visto a sua carreira literária nesses 2 livros, a diferença entre eles, a diferença no seu trabalho? É uma pergunta interessante, Anderson, porque eu acho que no primeiro, né, no 8 Contos Enjaulados, ele ainda é um exercício de escrita final, né, mas pouco direcionado ali para... Eu diria que é um exercício muito bem acabado, mas é um exercício que ainda carecia de pontos ali que eu poderia colocar da minha personalidade ali, da minha vivência e tudo mais. É um livro que ele tem parte do que eu acredito na literatura, né? Então ele tem ali um exercício muito bem colocado de linguagem, de narrativa, de surpresa ao leitor, que são coisas que eu gosto de imprimir nos contos que eu escrevo, mas eu acho que faltava algo meu nesse livro, né? Faltava essa volta para casa, né? Que eu pontuei aqui no início da nossa conversa. E eu acho que em Samba do Sétimo Dia eu consegui fazer isso, né? E aí, com isso, eu trouxe elementos que até então estavam dormentes ali, né? Então, a musicalidade na narrativa, né? Não é uma narrativa que fala de música. A música tá na narrativa, no ritmo de como o narrador conduz a história, né? A oralidade fica muito mais presente e eu acho que esses elementos, eles convergem para um resultado muito mais bem acabado do que o anterior. Então eu vejo isso como uma evolução muito grande na minha forma de narrar e também na minha trajetória literária. Eu acho que eu encontrei um caminho literário interessante ali que eu acredito que eu vou seguir desenvolvendo para as próximas obras que eu for escrevendo. Muito bem, então. Anderson Estevão, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar Samba do Sétimo Dia? Maravilha. Hoje, Samba do Sétimo Dia está à venda na Ria Livraria, aqui em São Paulo. Está à venda também no site da Ria Livraria, aqui na internet, né? Então você pode acessar aí e eles entregam no Brasil inteiro. Ou vocês podem comprar direto comigo, né? O meu perfil nas redes sociais é Anderson Martins, no Instagram. E aí eu mando ele assinadinho para vocês também, enfim, para o leitor que tiver interesse em adquirir o livro. Maravilha, então. Anderson, obrigado pela participação aqui no Autores e Livros, um grande abraço e parabéns mais uma vez por esse livro. Eu que agradeço, um abraço. Em Samba de Sétimo Dia, a gente encontra contos que são independentes, mas que se conectam em sutilezas. Cada história tem ritmo próprio, mas todas compartilham a mesma força. Um olhar que transforma,
a realidade em poesia e ancestralidade. E já que estamos falando de contos, tenho mais algumas sugestões bem interessantes sobre esse gênero. Imagine um livro capaz de transformar situações banais em experiências quase mágicas. É exatamente isso que a escritora e artista plástica Kênia Marangão faz em sua estreia literária com O Voo das Libélulas e Outros Contos Inflamáveis, uma publicação da editora Patuá. A obra reúne 18 contos curtos que transitam entre o cotidiano e o insólito. Os personagens são pessoas comuns, dessas que a gente poderia encontrar no ônibus, no mercado ou no trabalho. Mas ao se depararem com o desejo de mudar ou de se libertar, elas acabam mergulhando em atmosferas inesperadas, oníricas e até um pouco perturbadoras. O ponto forte do livro é justamente essa mistura entre realidade e fantasia. A autora prefere fugir do realismo cru e, em vez disso, cria histórias que o leitor sente que algo está prestes a se transformar. Pequenos detalhes, quase banais, se desdobram em situações carregadas de simbolismo. Como explica a própria Kênia, os contos mexem com as certezas e provocam o leitor a olhar o mundo de uma outra forma. É literatura que incomoda, que cutuca, que tira o leitor do lugar comum. Com 116 páginas, a coletânea é uma daquelas leituras rápidas, mas que ficam ecoando na mente do leitor por muito, muito tempo. É o tipo de livro para quem gosta de se surpreender com o inesperado e refletir sobre as pequenas fissuras da vida cotidiana. Agora, se você gosta de histórias que têm tudo a ver com a vida urbana e com os encontros, ou melhor, desencontros que marcam o dia a dia das grandes cidades, a minha dica é Cidadão, de Ricardo Pecego. Publicado pela editora Cachalote, o livro traz um mergulho nas relações humanas em meio ao caos das metrópoles. São contos curtos, diretos, mas que deixam marcas profundas em quem lê. Pecego escolhe como cenário a metrópole de São Paulo, esse espaço em que milhões de pessoas circulam, mas muitas vezes não se enxergam. Em Cidadão, o autor dá voz a personagens que normalmente passam desapercebidos. O pasteleiro descendente de japoneses, a fofoqueira de WhatsApp, o passageiro solitário de um trem noturno. Figuras que poderiam parecer banais, mas que revelam, quando olhadas de perto, camadas complexas da vida urbana. O livro questiona a indiferença social que cresce nos grandes centros. A cidade que deveria ser um espaço de encontro acaba se transformando em um lugar de isolamento, onde alguns são vistos como quase não integrantes. Pecego cutuca essa ferida ao expor como a convivência é atravessada por hierarquias invisíveis e preconceitos silenciosos. Mais do que denunciar, o autor propõe um exercício de empatia. Cada conto é um convite a prestar atenção no outro, a perceber que dentro de cada vida simples existe um universo inteiro de dores, sonhos e pequenas alegrias. Ele defende que a vida pode ser menos grandiosa do que os modelos que nos vendem desde cedo, e ainda assim, cheia de sentido. Cidadão é muito mais do que uma coletânea de histórias. É um lembrete de que cada cidade é feita de milhões de vidas que, se nos permitirmos ver, podem mudar a forma como entendemos o mundo. Uma leitura que pede calma, atenção e abertura para o humano, que nos escapa na correria do cotidiano. A gente agora faz uma breve pausa para o intervalo e daqui a pouco você fica com mais literatura, aqui no Autores e Livros. Estamos apresentando Autores e Livros. Quer visitar nosso blog? O endereço é www.digitalradiotv.blogspot.com. Vai lá! Estou te esperando para bater um papo bem gostoso. Voltamos a apresentar Autores e Livros. Estamos de volta. Esse é o Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. Eu destaco agora um festival que valoriza a escrita feminina, que ganha cada vez mais espaço no cenário cultural. Um exemplo é o Loba Festival, que chega à sua segunda edição com uma programação diversificada e um número recorde de obras inscritas no Prêmio Loba. A repórter Júlia Fernandes traz os detalhes. A literatura feita por mulheres brasileiras ganha cada vez mais espaço e reconhecimento. Prova disso é o Loba Festival, que reúne painéis, palestras, rodas de conversa e um espaço para a venda de livros de autoras independentes.
O evento também cria uma rede de apoio e de fortalecimento para quem escreve, como explica Mandy Castro, cofundadora e presidente do festival. A gente tem muitas autoras que começam a escrever por conta do Loba Festival, ou que já tem seu primeiro livro, escrevem seu segundo livro por conta do Loba. A gente está criando um senso de comunidade muito forte, então a gente também instiga muito que as pessoas leiam autoras brasileiras. A gente tem um clube de leitura só de autoras brasileiras. É um projeto que está crescendo, ele já tem um impacto considerável e ele com certeza vai ter um impacto muito grande nas próximas edições. Outro destaque é o Prêmio Loba, que neste ano bateu recorde de inscrições. Foram 1.283 obras recebidas de todos os estados brasileiros, mais que o dobro da edição anterior. Mandy explica que as vencedoras são reveladas no próprio festival em um momento especial de celebração. No final do ano, a gente divulga as semifinalistas, depois as finalistas, e no evento presencial, no último dia, o último momento ali do evento, a gente divulga ali ao vivo quem são as ganhadoras. E aí as ganhadoras recebem um prêmio, né? Recebem um troféu personalizado, recebem um kit ganhadoras, e tem toda essa questão da exposição e de entrar como uma loba nessa comunidade de ganhadoras. Com o apoio do governo federal e do estado de São Paulo, o Loba Festival vai muito além de um encontro literário. É um movimento que fortalece a produção de mulheres na literatura, amplia a representatividade e incentiva o público a descobrir novas autoras brasileiras. A segunda edição acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com entrada gratuita, no Centro de Inovação e Cultura do edifício Oswald de Andrade, na região central de São Paulo, a poucos metros do metrô Tiradentes. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e convido você a ouvir os programas anteriores, seja em podcast, na sua plataforma preferida ou direto no site da rádio. E se você quiser saber mais sobre os livros que falamos hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então, vai direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha. E o Autores e Livros de hoje contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura! Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.